Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9/5/2022. E diferente de todas as segundas-feiras, como eu venho falar aqui, hoje não é o dia de live, ou seja, de aula longa ao vivo no canal principal. Passou para terça-feira. Hoje vai ser o primeiro dia que eu vou lá conhecer o centro. Mas posso falar uma coisa para vocês, moço? Você acredita que nesse final de semana a pessoa pegou e falou assim: olha, mas para você fazer a cura, eu acho que você vai ter que vir na quinta-feira também na gira. Mas, meus queridos, eu não quero ficar recebendo a entidade. Eu já passei desse período da minha vida e eu não vejo mais por que necessidade de incorporar. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu queria saber o que está acontecendo na minha vida, qual que é a receita, eu não preciso mais incorporar. Eu olho para a pessoa e falo, é isso, isso, isso. Então, para que eu vou incorporar se eu não preciso mais incorporar? Essa é uma das perguntas. Pois é. Agora, se eles pegarem e falar, você tem que vir na quinta, aí me lasca, porque aí é quinta e segunda. E como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar como na minha vida? Eu vou fazer o quê? Então na segunda eu faço atendimento, na terça eu faço a live, na quarta eu tenho que fazer todos os meus trabalhos que ficou pendente, arrumar os chás que eu preciso fazer, eu preciso montar todas as coisinhas, responder pergunta das pessoas, montar... como é que chama? Pauta de live, estudos, eu preciso gravar os vídeos de estudo, aí quinta de novo lá, não sei o que. Chega na sexta, sexta também, aí sexta eu preciso pegar e entrar já no ritmo do final de semana, para as coisas, para harmonização da família, ficar com a família, não. Então eu vou ficar trabalhando o dia inteiro, como é que faz? Ai, gente do céu, eu não sei o que passa na cabeça do povo, mas eu vou dar corda hoje para ver até onde chega esse daí. E vamos ver o que vai virar, o que vai acontecer. Deus nos abençoe de ter que dê tudo certo e de que de fato eles respeitem o que a entidade falou. Porque a entidade vem e me fala uma coisa, aí chega o humano fora da entidade e fala outra. É a mesma coisa de sempre. A entidade pega e fala tal, tal, tal. Chega a pessoa sem o espírito e fala não, regrinha, moço. Para nós do universalismo, esses negócios de regrinha não dá certo. Isso daí chega a ser uma situação. E aí ontem chega uma pessoa e pega e fala assim, não, isso é comum, viu, gente? Professor do quê? Professor do que eu quiser. Se a pessoa não sabe ler o dicionário, não lê o dicionário, para ser professor você não precisa estar registrado com o curso de não sei o que, de pedagogia não, viu, filho? Você sabe como surgiu, como que é a etimologia de professor? Veio de professar. E você sabe por que veio de professar? E não mestre, porque todo mundo acha que espiritualidade tem que chamar de mestre. Eu acho que viu muito desenho do mestre dos magos. Não, vem de professar. Quando começou as escolas, porque ninguém sabia ler e escrever, quando começou... Quem eram os professores? Era a igreja católica. Eram padres que você tinha, inclusive era junto com tipo um catecismo. Professava coisas. Era uma alfabetização e profetização. Então, se você não entende, se você nunca leu o dicionário, você guarda a sua língua demoníaca dentro da sua boca, porque isso é uma intolerância muito grande. Se você está nessa sociedade porca, que fica taxando as pessoas e falando, médico só pode ser aquele que fez faculdade. Não, médico também pode ser um espírito. Médico também pode ser uma benzedeira. Não, mas o médico, mas que médico? Da onde surgiu o nome médico? Que eu saiba, surgiu de um índio pajé que fazia as curas e as coisas, porque o pajé de uma tribo indígena, ele é o médico da tribo.
uma benzedeira do tempo antigo, ela é a médica da sociedade. Antigamente eram benzedeiras que curavam as pessoas e faziam as coisas que tinham para as pessoas. Ah, não, mas as coisas mudaram. As coisas mudaram para você, que aceitou essas coisas que mudaram para você. Eu ainda sigo o que o dicionário fala da etimologia. Se você quer mudar tudo e trocar, então você troca o nome. Então você fala assim, é o ZKZ, mas o que é isso aí? ZKZ, YJ? O que é isso? Sei lá, cria outro nome. Por que você quer usar os nomes da espiritualidade para fazer as coisas e mudar tudo? Professor é quem ensina. E eu sempre tive postura de professor. Não gostou? Vai reclamar com o dicionário. Vai lá reclamar há 500 anos atrás para mudar isso daí, porque como é que pode, né? Pois é, né? Interessante, não? Que coisa! Oh, meu Deus do céu! É essa pegada que tem. E tem outras pessoas que ainda chegam e falam assim, ai, como que você pode falar bem do presidente? Eu não falo bem do presidente. A pessoa escuta um vídeo, senta na cadeirinha, quer olhar na janelinha e falar que eu tô falando não sei o quê. Aonde que eu falo bem do presidente? Não. Eu falo bem e mal, tanto de um quanto do outro. Eu falo bem e mal do Lula, eu falo bem e mal do Bolsonaro, eu falo bem e mal de qualquer coisa. Quando o Paulinho Guedes faz coisa certa, eu falo parabéns. Quando ele faz coisa errada, eu falo vai lascar tudo, vai se lascar aí, vai pegar tudo, não sei o quê. Eu nunca defendi um lado nem do outro. Eu não tô aí. Você vive a matéria, eu não vivo a matéria. Você tem o presidente. Tem uma pessoa que falou o seu presidente, o meu presidente, não. Nem Lula foi meu presidente, nem Bolsonaro é meu presidente. Eles foram e são presidente do Brasil. E o Brasil não é meu. Eu estou no Brasil, eu vivo no Brasil. Eles presidem o Brasil, não a mim. Quem preside a mim é o meu espírito. E acima de mim, quem preside acima de mim é Deus. Se você não entende isso, o problema é teu. Se a sua limitação intelectual é tamanha, o problema é teu, não é meu. Quem está com problema mental de raciocínio é você, não sou eu. Eu sou universalista. Eu estudo tudo e de tudo com as minhas pessoas, com os meus. Eu não venho aqui na frente e faço como os professores fazem. Olha, é isso porque está escrito aqui no livro. Não, eu não sou papagaio. Eu faço reflexão, eu estudo com eles. Eu não sou melhor nem pior do que as pessoas com quem eu leciono. Eu ensino. Eu estimulo todos a fazerem os estudos. Estudamos todos juntos, professando possibilidades que vem de professar, que vem de professor. Que coisinha, não? Aos linguarudos de plantão, esses são para vocês. Bom, e como eu faço as aulas de segunda-feira, e dessa vez vai ser amanhã a aula, por causa de hoje do evento que vai ter, que eu vou conhecer o negócio lá, e eu costumo falar para vocês quais são as próximas pautas. Então amanhã vai ser a aula sobre caminhos planetários, depois vai ser distração dos humanos, e depois vai ser encarnação na Terra, e depois vai ser, olha essa última aqui, trabalho certo no espiritual. Chique a coisa, hein? Chique a coisa, hein? Vocês me perdoem tá puxando a orelha assim no começo, gente, mas isso serve pra tudo, viu? Isso serve pra sua evolução, pra evolução daqueles que entram de paraquedas, já quer sair tacando o dedo, falando. Sabe, a pessoa chega, professor do quê? Professor do que eu quiser. Se eu quiser ser professor de pinça, eu vou ser professor de pinça. O que a pessoa tem na cabeça? Para ser professor, para alguém chamar a pessoa de professor, tem que ser... Ai, porque
Então quer dizer, se alguém amanhã quiser me chamar de doutor, não pode, porque eu tenho que ter o doutorado, ou ser advogado, ou seja, médico? Ah, é? Ah, então para a pessoa amanhã ser mestre, ela tem que ser de artes marciais, de espiritualidade ou de mestrado? Menos, não? O povo precisa voltar no dicionário, ler o dicionário para quebrar esses problemas mentais que tem. Se você não lê o dicionário, o problema é teu. Não vem apontar os dedos para cima de mim. Vai ler dicionário. Se você tem problema com a língua portuguesa, você vai resolver o seu problema com a língua portuguesa e mandar algum político trocar, falar assim, olha, o dicionário tem que trocar inteirinho, porque tem que ser do meu jeito, porque só o meu jeito vale. Que interessante, não? É impressionante a quantidade de ditadores que existem nesse planeta. As pessoas acham que é aquilo, acham que é só a versão dela que é certa e quer forçar com que todo mundo seja igual. Eu vejo como eu quero ver e ponto final. Vocês não vão limitar a minha visão. Eu vou ver como eu quero ver e ponto final. Eu sigo muito bem o livre-arbítrio que Deus me deu. Vamos entrar para as finanças, para a gente entrar para as notícias aí, porque tem bastante coisinha aí. Dólar. O dólar subiu mais um bocadinho na sexta-feira. Ele subiu 1,17% e fechou em R$ 5,07. Ou seja, ele já está voltando a navegar por números perigosos. E é tão perigoso, gente, que vocês não têm noção da onde que está o dólar hoje frente com que pode chegar o dólar amanhã. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Estava vendo o DAX hoje, o gráfico do DAX, que é a bolsa alemã. Hoje o DAX está caindo mais 1,6%. Seria tipo uma catástrofe na Alemanha, o valor da bolsa de valores lá. Ela caindo 1,6 hoje, ela está em 13.451 pontos. 13.451. Eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhadinha no gráfico dos últimos 5 anos para eu ver o que aconteceu no pico, quando descobriu em 2020 a pandemia e fechou tudo. Você sabe para quanto caiu a bolsa da Alemanha? Para menos de 10 mil. E você sabe qual que é o valor exato que ela está hoje? O valor exato que ela está hoje? Hoje, a bolsa da Alemanha está valendo exatamente o máximo que ela teve em 2020, antes de ter a pandemia. Então, ela nesse valor alto, ela tá como se fosse assim, eu estou igualzinho 2020. Ou seja, como se não tivesse crise. Porque quando deu o negócio, fez um gráfico assim descendo e chegou lá para baixo de 10 mil pontos. 10 mil da situação. E a bolsa brasileira, na sexta-feira ela ficou meio que equilibrada, ela caiu somente 0,2 e ela fechou em 105, 134 mil. 105, quase 104. Chegou a bater 103, hein? E aí, nesse valor, olha só como é interessante e incrível a coisa. Ela, quando deu a pandemia em 2020, ela estava um pouquinho mais acima, mas não muito mais acima. Um pouquinho. Nossa, meu estômago, rapaz, tá fazendo... Tá com fome, caramba. Vou tomar um leitinho, vai tomar leite. Acho que ele fica falando assim, olha, seu olho já viu, já tô avisando o estômago para sair trabalhando. Fala, tô fome. Aí, a bolsa, pelo gráfico, você dá uma olhadinha nela, você fala assim, rapaz, mas ela tá só um pouquinho abaixo de quando deu a crise de 2020. Só um tiquinho, muito pouquinho. Porque quando deu a crise, ela chegou a bater 80 mil. Ela chegou ali perto dos 80. Dos 80. Pô, de 100 mil para 80, nós estamos falando de 20% de queda.
20% de queda do valor que tá. Precisa cair mais 20% para chegar lá perto. Ou seja, se nós formos analisar, as ações não estão tão baixas. Elas têm probabilidade e poder e potência e capacidade para despencar muito mais. A questão é que a brasileira demorou para subir. Ela ficou muito tempo parada e os valores das empresas subiram. Só que tem um detalhe. Vocês lembram que eu falei do dólar que pode subir? Se a bolsa da Alemanha está como se fosse antes da pandemia, se voltar numa outra pandemia, o que acontece com o dólar? Acontece a mesma coisa que aconteceu? Dele subir 20%, 30%? Só que se subir 20%, 30%, de 5 merréis ele vai para 7 conto, 8 merréis. E eu acho que eu já tinha visto uma previsão assim, rapaz. E eu falei que era assustadora e aí ninguém segura mais. Tem que segurar para não deixar chegar, hein? Porque pode querer buscar, hein? Tá querendo buscar. É um perigo, hein? Então, meus queridos, por mais que a gente pareça estar ruim, horroroso, ele estaria na época muito boa antes da pandemia. E agora nós temos tudo. É vírus, é guerra, é o diacho 4. Só que no meio dessa muvuca, quando deu a pandemia, não tinha dado inflação. Quando gerou a pandemia, não gerou a inflação. O que gerou a inflação foi a guerra. E a guerra é um problemaço que nós vamos comentar aí. Uma coisa muito importante saiu na nota. Então, meus queridos, muita calma nessa hora, pois o que parece ruim pode ficar muito, 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 muito pior. Ok? Não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que pode. Pode não significa que é ou que vai. Infomoney. Bolsas mundiais, petróleo e minério caem após dados da China. Opa, bolsas mundiais caiu, isso é problema. Mas petróleo e minério caindo, isso é ótimo. E à espera de números de inflação, os assuntos do mercado são esses daí. Então, por aqui os investidores seguem monitorando a temporada de resultados com a divulgação dos números do Itaú, por exemplo, que teve um lucro exorbitante. E eu estava dando uma bisoiadinha no gráfico dos bancos. Você sabe como é que está o gráfico dos bancos? Os bancos estão próximos do pico de baixa do corona. Ou seja, eles estão muito mais baixo do que a bolsa em si. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar para vocês? Que existe uma probabilidade, não uma certeza absoluta, não tem como saber, não tem como ter bola de cristal. Mas existe uma probabilidade de ações que estão nesse nível de pandemia, quando deu a crise e chegou lá embaixo, bateu lá embaixo, o sininho lá embaixo, delas pegarem, voltarem para próximo do gráfico da bolsa, que é a média de todas as empresas. Porque tem algumas empresas que estão deslocadas e os bancos estão um pouquinho deslocados. Mas tem algumas coisas, né? São impostos que estão querendo colocar mais no banco, etc, etc. Muita atenção nesse momento. Mas os grandes tubarões fazem alguns movimentos que parecem não ter explicações, mas depois, passando o tempo, a gente entende. Vamos lá, que é uma coisa que nós vamos comentar aqui agora. Infomoney. O Bitcoin vai a $33 mil e bate mínima em 3 meses. Ethereum cai 4% e o UST perde paridade. O mercado de cripto segue em derrocada e Bitcoin caminha para o seu 5º dia seguido de perdas. O que está acontecendo? Então nós temos, quando surgiu a moeda digital, o criador criou uma moeda que poderia ser uma moeda universal. Foi perfeita a lógica dele, foi perfeito o pensamento dele. Só que as pessoas, como sempre, pegam coisas boas, criações boas, tipo, olha, o Einstein descobriu a questão atômica.
Aí os humanos pegam essa questão boa que poderia gerar energia gratuita para todo mundo, para o planeta inteiro, transformam isso em algo bélico, radioativo para matar os próximos irmãos. E no Bitcoin eles conseguiram pegar uma criação abençoada e transformar numa loteria, num jogatina de entra, sai, ganha dinheiro, deixa de ganhar. E agora ela está caindo, porque ela subiu, porque foram as pessoas querendo ficar milionárias e ricas com aposta. Eu vou comprar porque eu posso ficar rico. Não, você não devia ter comprado porque você pode ficar rico. Você devia ter comprado porque pode ser uma moeda internacional. Mas não, as pessoas mudam o contexto, mudam a situação e dá no que dá. E, infelizmente é tudo nessa pegada. Agora a questão é o seguinte, o Bitcoin caiu 33 mil. Se caiu tudo isso, a bolsa da Alemanha caindo, a bolsa do planeta caindo, da China caindo, tudo caindo, do planeta inteiro caindo. Se a bolsa de valores do planeta inteiro caindo, os bitcoins saindo, tudo saindo, minérios caindo, tudo caindo, a pergunta é, aonde estão enfiando o dinheiro? Porque esses caras, para poder cair, eles têm que tirar o dinheiro do lugar. Eles estão tirando e colocando dinheiro aonde? Quando você tira o dinheiro, você não pode ficar com o dinheiro na mão. Você automaticamente deixa esse dinheiro alocado aonde? Em títulos do governo? Ou em bancos até esperar o que vai acontecer? Vocês estão entendendo o tamanho do fluxo e volume que os bancos podem, não é que estão, mas podem estar recebendo? Fiquem atentos, tá? Tem que ir juntando pecinhas do quebra-cabeça, porque como nós não temos como saber a verdade, a gente tem que ir olhando os tubarão e olhando para ver o que é o movimento deles, para tentar imaginar e não saber, hein, o que está acontecendo. Vamos lá, Infomoney. Após falas de Bolsonaro, presidente da Petrobras volta a defender política de preço. Então o presidente chega e me fala, olha, o valor da Petrobras está muito alta, eles estão com lucro altíssimo. Só que eu andei pesquisando, fofoca agora não é uma verdade, tá? Não tem como saber se é verdade exatamente isso ou não. Então eu vou contar uma fofoca, ou seja, uma possibilidade, não um acontecimento, uma fala de fato, certo? Então fique muito bem claro isso. Um colega de lá pegou e falou assim, Ricardo, o presidente realmente quer que abaixe o preço do combustível. Só que o ministro da Economia falou, não pode, presidente, porque se abaixar, se diminuir o nosso ganho, nós vamos explodir as contas públicas e não vamos ter condição e vai ficar pior para você. Então você vai ter que arrumar um jeito de falar mal, vai ter que arrumar um jeito de pegar e falar que tá brigando, só que não tá colando mais. Por quê? Porque é ele que escolhe o presidente. Então ele tá escolhendo errado os presidentes da Petrobras? Se ele tá escolhendo errado os presidentes da Petrobras, ele é um incompetente, então? Vocês estão entendendo a situação? E tem gente que tá achando que é ele mesmo, ele não quer. Não. Se ele quisesse, ele pegava e dava ordem, ponto final. Ele é o presidente, ele é o majoritário. Eu quero que pegue daqui para frente, seja assim, assim, assado. Eu sou acionista maior. A margem está muito alta, pode botar em votação aí para a margem diminuir de lucro. Não, mas por que não faz? Porque precisa. E aí saiu a notícia hoje, rapaz, bateu com a... Eu comentei isso com os moderadores semana passada. Chegou agora a sair na nota. Olha só que interessante. O espiritual é incrível, rapaz. Saiu na Infomoney. Depois vocês buscam lá, só entrar no site da Infomoney lá e procurar. Petrobras rende 447 bilhões de reais ao governo. Esse valor é 5 vezes o orçamento do Auxílio Brasil. Vocês estão entendendo? O que está pagando juros das contas públicas? Petrobras. O que está pagando o auxílio? Petrobras. O que está sustentando o Brasil e dando um lucro lascado nele para fechar as contas no azul? Petrobras. Privatiza a Petrobras, você não tem mais essa mamadeira, você não tem mais essa lucratividade. Lasca tudo. Eu vou fazer uma política para fazer baixar tudo os preços, você fica sem essa receita. Você fica sem essa receita, você te arruma a receita onde? Explode o governo? Explode as contas públicas?
E aí? Olha a quina de sinuca e olha a movimentação. Então vocês me desculpam, mas é uma fofoca, mas é uma fofoca que pode ser uma verdade. Tudo indica para tal. Que o presidente tá falando uma coisa, mas sabendo que é outra. Sabendo que não tem como voltar para trás, porque é muito dinheiro. 447 bilhões é muito dinheiro, é muito dinheiro. Entenderam? O que a Petrobras rendeu ao governo? Pois é. Fique bem claro isso daí. Para não cairmos nas arapucas, tá? Porque o povo, filho, não interessa se é da direita ou da esquerda, é manipulação populacional total. É mídia, é televisão, é tudo que existir, manipulação. E aí? E aí, pergunto eu, e aí, José mesmo, e aí? Pois é. Infomone. Se a China sofrer sanções como as aplicadas à Rússia, será um hecatombe global. Roberto Dumas, economista e especialista no gigante asiático, aponta que eventual invasão chinesa a Taiwan pode comprometer comércio mundial. Bom, se vocês acham que a crise está alta porque a Rússia invadiu a Ucrânia e a Ucrânia é uma mera produtor de trigo e algumas coisinhas, uma coisinha ou outra, fertilizantinho, vocês não têm noção do problema que pode gerar se a China invadir Taiwan. Porque Taiwan, ele fornece tudo, praticamente tudo de insumo que existe no planeta inteiro. Um chipzinho, um negocinho de nada que faz qualquer coisa funcionar é totalmente dependente disso aí. E Taiwan tá falando, olha, se a China atacar nós, vocês têm que fazer igual vocês fizeram com a Rússia. E se fizer igualzinho, de falar, olha, vamos dar sanção daqui, sanção de lá, o Brasil é um dos países que rebenta tudo, porque é um dos maiores importadores de produtos do Brasil é a China. E para piorar a situação, se acontece um negócio desse, o impacto no planeta é pelo menos 10 vezes maior e pior do que está acontecendo na Ucrânia. Ou seja, se o preço do arroz chegou a 25 merréis com a Ucrânia, se acontecer com a China, o preço do arroz vai ter que subir para 100 merréis. Se o carro subiu para 100 mil, com o problema da China, o carro vai ter que custar 500 mil real. Se a sua conta de água, você está entendendo ou não? O que está acontecendo? Que pode acontecer? Rapaz, e aí você começa a falar assim, puxa, a Bíblia falou mesmo que a gente ia ter fome, rapaz do céu, meu Deus do céu, será que pode? Será que vai? Será? Seria muita pretensão apertar dois gigantescos no planeta. É apertar China e Rússia, os dois falam, pô, mas nós somos dois gigantes. Se esses meia dúzia de meia boqueta estão querendo apertar, vamos juntar nós dois e vamos botar para quebrar esse planeta. E aí, meu filho, aí a fedentina vai... Ela não vai nem pro ventilador, ela vai pro jato de pulverização. Vocês estão entendendo o problema? Como é que diz um amigo meu? Problemático. O problema problemático é complicadíssimo e perigosíssimo. Muita atenção nesse momento. Pode acontecer uma hecatombe? Com certeza absoluta. Aí segue um pouquinho e sai na BBC News. Porque a China também vê a OTAN como ameaça e teme que chegue até suas fronteiras. Porque ela está vendo um organismo que chega e fala, você não pode fazer isso, mas quem que é você para falar que eu posso ou não posso fazer? Eu faço o que eu quero fazer. Você não pode fazer isso ou aquilo, ou não sei, mas quem que é você para pegar e falar que eu posso ou não posso? Quem falou para você que você manda em mim e eu não posso ter uma vida, um planeta, uma vida comum, sozinha e sem ninguém? Aí você fala, a China tá errada? Não, a China tá certíssima. Nem eu, como brasileiro, eu quero que alguém fique mandando em mim.
Que é isso? Estados Unidos, vocês estão doidos? Vocês estão querendo achar que eu sou submisso a você? Eu sou eu. Você é você. Faz o seu negócio e faz o meu. Se você não teve capacidade de fazer sua economia crescer, o problema é teu. Eu tive. Eu sou a China, fiz crescer um monte. E ela cresce ainda de tempo em tempo e fica crescendo. Se você não fez estrutura, se você não montou o seu país, o problema é teu, não é meu. É mais ou menos isso da China. Então, meus queridos, eu não vou tacar pedra na China, por mais que eu sei que ela é perigosa, eu não gosto do regime autoritário que está com fogo nas Bíblias e não deixa ninguém estudar religião. Mas uma coisa é certa. Não dá para ficar engolindo os americanos falando que é dono do mundo, que quer mandar ou fazer, deixar de mandar. Não dá mais, moço. Não dá. O planeta acabou com isso. E nós estamos entrando no planeta de regeneração. Só que é o seguinte: se um das partes não entender que não é mais assim, que cada um tem que fazer o que acredita que deve ser feito, beleza. Mas, professor, você está querendo justificar e falar que está certo a invasão da Ucrânia? Não falei isso. A sua cabeça poluída e problemática, como diz o amigo, é sua cabeça. É você que está interpretando desse jeito. Não pense que eu penso como você. A minha cabeça é diferente de você. A minha cabeça é universalista. Eu vejo todos os prós e todos os contras. A Rússia não tinha que ter invadido nada. Se ela estava com algum problema, com algum receio que a OTAN podia pegar ela e invadir, espera invadir, porque aí você tem argumento para pegar e dar o contragolpe botando para quebrar. Agora, quem deu o passo primeiro, perde a razão, né? Quem bate primeiro, perde a razão. Eu não estou apoiando um lado nem o outro. Eu não estou dentro de teorias das conspirações. Você segue o que você acha que você é verdade. No universalismo é isso. A verdade que é sua não é a minha. E não tem que ser igual a minha. Aqui eu não crio gente para ficar seguindo um atrás do outro. Cada um tem que fazer a sua interpretação, a sua verdade, porque a verdade está dentro de cada um. O que a gente faz é pegar peças e colocar sobre o tabuleiro para que cada um fala, essa me interessa, essa não, essa daqui entra por aqui, sai por aqui, perfeito. Essa daqui que o professor falou não tem nada com o que a ver, perfeito. Vai, é isso que eu quero. E eu não quero ninguém falando assim, eu falei, então tá falado. Não. Eu falei, vou estudar para ver se é ou se não é. Porque até o professor falou que ele vai evoluir, que ele não é o mesmo de ontem e não vai ser o mesmo de amanhã. E Deus abençoe que todos vocês passam a mim no racional. Porque só o racional faz vingar as coisas. Racional, hein? E tem gente que se acha racional só porque tem um diploma. Moço, do outro lado, no lado espiritual, nós vamos bater um papo, tá? E aí lá tem uma hierarquia que aqueles que não tiver a luz, moço do céu, vai ter que bater cabeça. Saravá. Vamos lá. Poder 360. Número de famílias na extrema pobreza salta 11,8% em 2020. Só com a guerrinha pequenininha já gerou uma fome e uma pobreza sem tamanho. Mais do que a própria pandemia em si. Porque na pandemia se criou dinheiro jorrando. Mas a inflação, meu filho, não existe remédio para isso. Por mais que você dê dinheiro, não chega, porque todo mês é outro, é mais, é sem fim. Agora, tenta imaginar a cena do hecatombe que foi falado na nota do jornal, do problema com a China. O que vira? Essa miserabilidade, pobreza vira miserabilidade. Folha de São Paulo, fofoquinha que o pessoal já andou falando, criticando, tá metendo porrete. E eu vou meter o meu porrete também. Folha de São Paulo. Michele Bolsonaro usa cadeia de TV há 5 meses da eleição para falar de Dia das Mães. Eu não vejo problema nenhum ela falar do Dia das Mães, acho até bonito, acho interessante ter uma primeira-dama
presente, ativa e que trabalha. Eu acho perfeito, maravilhoso. Só que tem um detalhe. Se ela aparecesse na televisão todos os dias das mães e de todos os anos que o presidente foi eleito, é uma coisa. Só aparecer no ano de eleição da dupla interpretação. E aí cada um com o seu crocodilo dentro de si vai fazer a sua análise, seu julgamento. Se você quer tacar pedra, problema é teu. Se você não quer tacar pedra, problema também é seu. Eu só sei que eu não engoli isso daí também e não achei correto nem certo. Poderia colocar uma pessoa que represente as mães, uma fala de alguém que é mais neutro, que não está muito ligado nem com uma religião ou com outra. Pegar alguém que já passou pelo planeta e que tem uma representação de mãe, tipo Maria. Olha, Maria teve uma fala de Maria, tem uma oração da Maria que fala tal coisa, mas só que aí você fala, mas professor, aí vincula com religião. Aí eu falo para você, realmente. Só que o que seria uma fala da mãe, a mãe maior, que todo mundo entra em consenso? Sabe qual que é o nome? Chama Mãe Terra. Podia pegar e falar, eu, Mãe Terra, estou agonizando. Eu, Mãe Terra, estou clamando, parem de poluir os rios. Eu, Mãe Terra, por favor, parem de queimar as florestas. Eu, Mãe Terra, estou falando não sei o quê. Ou fazer um videozinho fazendo alusão das mamães que perderam filhos, dos filhos que perderam as mamães, as vovós que são mãe das mães. Eu acho que seria uma homenagem bonita de se fazer e não uma campanha eleitoral. Bom, mas são possibilidades. Eu criei aqui algumas possibilidadezinhas para evitar essa dupla interpretação. Mais uma coisa mal feita e errada, ao meu ver, pois puxou um lado da versão. Mas na política humana está sendo assim, né? Ou é um lado ou é o outro. Tentamos entender. Poder 360. Carta, isso aqui é para encerrar, hein? Carta aberta pede que jornais sejam mais transparentes. Carta aberta pediu. Uma carta aberta assinada por dezenas de organizações jornalísticas profissionais, ONGs e sindicatos pede que o prêmio Pulitzer demande que redações participe de pesquisa anual de diversidade. Por quê? O que está acontecendo? Não estão tão transparentes? Parece que não. O jornal deveria pegar e trazer essas duas situações, eles pegam e falam, isso é errado, isso é certo, e não poderia fazer isso. Os jornais deveriam ser os maiores universalistas do planeta, trazendo as duas versões, o 880, para que a população veja o caminho do meio. Veja que tem coisas aqui, coisas ali, boas e ruins, um de cada lado, e entre no consenso e faça suas devidas análises e tudo mais. Pois é. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, que hoje os trabalhos sejam abençoados. Live é amanhã. Namastê.